sexo de alto risco. Portanto, se virem na última questão, a única coisa que avaliámos foi que as pessoas com mais homofobia têm menos sexo anal. Portanto, isto poderá enviesar um bocadinho os dados que diz respeito ao facto de serem as pessoas com mais homofobia, com menos homofobia, mas têm mais sexo anal, não também têm mais sexo anal. Portanto, estão a perceber, não é? Mas, enfim, é uma limitação da própria fase nessa resposta. Mas respondendo aqui a esta questão, dos 304 sujeitos, portanto, com a média de 30, 70% são solteiros, mas 7,2% são casados e 23,7% são comprometidos. Portanto, partindo do pressuposto que não há ainda, enfim, já está delineado, mas não passou à prática, a união de facto em termos jurídicos. Portanto, o comprometido tem a ver com esta noção de laço afetivo, não tem a ver com a noção jurídica desse tipo. Com quarta classe, 1%, com sexto ano, 3,6%, com 9 anos de escolaridade, 10,2%, com 12 anos, 30%, com licenciatura, 43,1% e com mestrado de doutoramento, 11,8%. Portanto, 55% das pessoas que têm mestrado ou licenciatura ou doutoramento, enfim, têm essa formação superior. Partindo daqui, só para vos explicar, eu não sei se já passei o tempo, se conseguir. Mas não fez muito, portanto, entre o grau de homofobia generalizada e a preparação escolar, digamos assim. E a preparação escolar, portanto. Não foi feito. Não, isso não foi feito. Não. A única coisa que me estava a saber era os comportamentos para a saúde, a avaliação de comportamentos para a saúde. Não há nenhuma coisa complicada que é não perceber se essas pessoas têm uma relação única ou se têm múltiplas relações. Mesmo na relação, depois, porque mesmo nos heterossexuais, as pessoas que têm um parceiro têm muito menos proteção, têm o chamado comportamento de não risco, enquanto que as outras que não estão com uma pessoa, se calhar protegem-se também mais. Mas é muito difícil perceber isto, quer dizer, não é o objetivo do estudo. Não, por exemplo, dá a perguntar se vocês vão diferenciar as pessoas que têm um único parceiro. Veja a última questão. São todos os casos basicamente contemplados. Tenho relações anais sempre têm apenas com um parceiro, mas com objetivo com vários parceiros, por exemplo. Dar toda essa dimensão. Está a ver? Portanto, na última pergunta podem ver a questão do colega, que é o facto de haverem várias situações específicas para as pessoas terem ou não companheiros seguros ou de risco. Há pessoas que têm um companheiro e com eles se têm companheiros desprotegidos, porque é um companheiro de longa data, etc. Mas têm relações extra relação, portanto aí já se protegem. Isso foi tudo contemplado para validar ou para avaliar o conceito de risco ou não. Portanto, sempre que havia uma situação de desproteção, era considerado risco. Para terminar, vou só dizer aqui um dado caricato que tem a ver com uma certa... Eu posso falar? Em 1990 e... 1994, quando a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA tentou fazer uma campanha de uso preservativo dentro das saunas onde os homens se encontram exclusivamente para terem relações sexuais, e evidentemente que esta informação é inside information, informação das pessoas que frequentam e que sabem. O que aconteceu foi isto. Numa conhecida sauna em Lisboa, quando lá chegaram os técnicos, armados com os preservativos e oferecendo-se para os distribuir e sugerindo uma máquina de preservativos, o que lhes foi dito é que foram convidados a sair, amável, mas firmemente, dizendo-lhes que aquilo não era um local de encontro de homossexuais, que se algum lá fosse encontrado seria imediatamente posto na rua, e como não era um local de encontro de homossexuais, uma máquina de preservativos seria considerada ofensiva pelos clientes. Portanto, os preservativos não tinham nada a fazer. Isto em 1994. E em 2000? Em 2000 há
boa vontade à mesma sauna, não é? À mesma referida sauna na tentativa, na esperança de que as pessoas fossem, enfim, pudessem ajudar na investigação científica e no estudo de coisas importantes para as comunidades, etc. E basicamente foi recebido numa salinha assim um bocadinho obscura pelo dono da referida sauna e é-me dito que esta sauna não é de homossexuais, esta sauna não funciona para encontros sexuais, está aberta a homens, a cavalheiros, que realmente lá vão, descontrair, mas longe de ser conectada com a comunidade, e, portanto, seria totalmente impossível fazer o estudo, porque o facto de chegar a estas pessoas, no fundo, era a população que mais me interessava, não só por dimensão sexo desprotegido ou sexo de risco, que sabemos que existe, mas também enfim, pelo particular de pessoas, no fundo. Então foi recusado? Completamente recusado. Fazer o estudo na sauna. Completamente Com esse recusado. argumento, precisamente, Com o mesmo argumento de 1994. Isso tem a ver com a empresa clandestina do espaço, não é? Porque as pessoas querem tudo menos serem confrontadas, neste caso com a sua promiscuidade, não é? Independentemente de serem homossexuais bem ou mal assumidos. Mas a questão é mesmo uma dificuldade, enfim, neste caso, a pessoa responsável pelo desenvolvimento deste sítio, enfim, toda a gente sabe o que é que se lá passa, mas Tentou outras saunas para sim, o que me foi dito foi que era muito estranho psicólogos que eram bichas reprimidas andarem a querer importunar os clientes, portanto, isso não seria permitido. Mas, em certo sentido, percebe-se que realmente há a recusa. Isso iria afoguentar a clientela. A meu ver, Então, como é que explica, por exemplo, o facto de. Eu não estou a dizer Isso é uma questão que está cultural, correto, já é uma questão cultural que tem a ver mas com a formação compreende de quem está à frente das Basta saunas dizer e isso, que não tem uma perspectiva comercial. Mas faço dizer Isso tem a ver com a perspectiva comercial das coisas. Então não seria justificação para eu ter tido um sucesso estrondoso no BRIC e no Max, por exemplo, houve momentos em que eu saí lá com 30 e tal questionários respondidos. Porque é mais assumido, na sauna vai muito mais com não há quem vai à sauna é outro público. Isso, se me permite, Mais pesado. Isso é observação empírica e nós vamos estar correta, é a observação empírica, mas existe grelha teórica para pensar. É aquilo que se chama a sauna, é que se chama o termo clássico francês polia, dos lugares sagrados, dos altares, daquilo que eu chamei a bissexualidade à portuguesa, que é a forma de socialidade que é, na minha opinião, aquilo que maior resistência oferece a uma afirmação assistiva do BDT LGBT que já existe nos bares. E já agora, junto à questão das casas de banho, a noção que me é transmitida por algumas pessoas, sobretudo a nível de consulta privada, é o facto de, nas casas de banho, sobretudo em certas casas de banho, parece que é uma festa. Ou seja, e existem casas de banho neste momento, sobretudo na zona da Expo, em que homens estão horas seguidas nos urinóis. Enfim, contam-me as situações que eu fico de boca aberta. Por exemplo, há uma noção concreta de um homem, e depois aquilo acho que os alunos ficam à porta a ver se não alguém, depois impressionantes, depois já se gerou uma equipa. E o que acontece é que Um grupo, uma comunidade. uma comunidade com regras bem definidas. O que significa que pois há muitas coisas que se passam no sexo totalmente desprotegido, e isto foi uma das coisas que me deixou de boca aberta, como o facto dos urinóis estarem cheios de gente e haver um sujeito a fazer sexo oral a todos, de uma ponta à outra, por exemplo. Uma casa de banho pública, enfim, podemos agora fazer uma discussão, ver como é, se calhar. Com o seu estudo, quer dizer, uma das conclusões que se pode tirar é que em Portugal, por exemplo, a homofobia internalizada faz bem à saúde. Pois, É com a sexualidade geral dos portugueses, se calhar. passa pela sexualidade Geral de todos os portugueses. Eu questiono a questão do adjetivo saudável de se aplicar eu aqui. também questiono. Porque eu não acho bom que os
os mormons não possam fumar, beber ir a uma discoteca, porque se até lhes apetece e não podem ir porque há regras que se o ditam. Portanto, Para mim, a criação saudável é só esta escala. É o indivíduo, enfim, que tem alguma informação e compreensão do mundo que o rodeia, portanto, que tem uma construção mais ou menos equilibrada de si próprio, que num dado momento da sua vida, dadas as circunstâncias atuais, se sente mais ou menos ajustado em função das relações interpessoais e, portanto, o seu grau de sofrimento mental não é muito elevado. Este é o meu critério. Quando existe grau de sofrimento mental, e de facto estas pessoas estão em sofrimento mental, porque muitas das pessoas saem vazias, completamente vazias, com um sentimento de repulsa e isto é mesmo pesado e castrador, no sentido que reforça a homofobia internalizada neste sentido. Aquilo que acabou de ser feito é errado, é negativo, é mau. Portanto, fora do linha 7 pés, até à próxima vez. Mas há uma componente de criação, de expressão sexual. Mas acho que também uma das conclusões que se pode tirar desse estudo é que se justifica cada vez mais fazer alguma coisa pelos homossexuais. E isso em termos institucionais, ou seja, justifica-se plenamente que as instituições que apoiam a sexualidade heterossexual passem a apoiar e a desenvolver campanhas que possam ajudar os homossexuais especificamente. Vem legitimar precisamente uma intervenção direcionada para apoiar os homossexuais e a vivência cada vez mais plena da sua sexualidade. É mais, aliás, isso era excelente que isso acontecesse. Portanto, que se fossem identificados estratégias de prevenção, a nível de campanhas para a saúde ou de comportamentos para a saúde, específicas ou dirigidas a alvos, neste caso, homossexuais. Porque, de facto, estamos a ver aqui que há diferenças significativas e, portanto, vale a pena fazer isso. Porque o que falta aos homossexuais é referências à vivência positiva da sua sexualidade. Não necessariamente igual aos heterossexuais. Porque eles também são promíscuos. Sem dúvida. Aliás, é mesmo Falta aqui o isso. estudo para os heterossexuais. Falta aqui o estudo. Nas protocolos que eu vos dei, que, enfim, onde chegar, vocês, está lá o questionário heterossexual. E o questionário heterossexual coloca as questões todas heterossexuais que são colocadas aos homossexuais. Desde quando é que sabe que é heterossexual? Será que é heterossexual porque nunca esteve heterossexo com alguém do seu sexo? Perguntas deste tipo que, de facto, mexem com estas construções que não são questionadas por parte dos heterossexuais. Não são, quer dizer, não houve circunstância que permitisse isso. Portanto, passa totalmente pelo sexo, como dizia aquele colega. É muito importante nós falarmos abertamente sobre a sexualidade em geral, e isto de uma maneira plena. A sexualidade das pessoas é a sexualidade das pessoas, qualquer que ela seja. E, portanto, quando vêm estes mecanismos sociais externos que interferem com esta sedimentação que é individual e única para cada uma das pessoas, aqui é que a gata, como é que se diz? A gata, é a gata. É uma gata, é uma porca. Eu pensava que era uma gata. Bom, vou terminar. A grande conclusão que depois me interessava eventualmente pegar, creio que também pode ser esta. Que a homofobia utilizada na população portuguesa, nesta população portuguesa, se diz fundamentalmente respeito à expressão pública. É o grande problema português, é a grande especificidade e é para isso que não há ainda nem igrejas teóricas nem formas de organização prática. Porque esta expressão pública remete exatamente para aquilo que é estereótipo externo, dimensão externa, da percepção de uma sexualidade que permite uma identificação pública. E se nós pensarmos que o próprio estereótipo está a mudar, ou seja, há décadas atrás era impensável haver um homossexual que fosse másculo e vestisse daquelas maneiras que tivesse assim os músculos. Porquê? Porque da identificação pública como tal não passava por ali. Eu conheci alguém com maneirismos exagerados, femininos, maneirismos femininos, e que, portanto, fosse permitida a identificação pública como tal. No fundo, exercia a função dessa própria identificação. Ou seja, num dado círculo social, aquela borboleta, era de facto identificada como homossexual e isso era, no fundo, aquilo que era externo para os outros. E isso exercia a função dele próprio obter parceiros sexuais. Porque senão não sabia quem é que era homossexual.
tinha que ter os pulsos partidos. Mas acha que essa mudança se deve ao discurso dominante heterossexual ou ao discurso da própria comunidade homossexual? Dentro da própria comunidade homossexual. Não é o outro, é esse. Porquê? Porque ela, sendo gerada, no fundo é um exercício da própria necessidade de sobrevivência. E isto é que dizia o João que está embora. Que é o facto de, neste movimento de sobrevivência e de isolamento, e é por isso que os casais que estão há 50 anos juntos existem, estão isolados. No fundo, é claro que traz muitos mecanismos de. Não, mas o importante são os movimentos de sobrevivência. É que sobreviver enquanto casal passa por isolarem-se e anularem a sua identidade como casal. Isto é que é dramático, porque ao longo da construção destas próprias mensagens em termos da comunidade, hoje em dia, felizmente, nós vamos a um grupo de jovens, por exemplo, uma associação ilegal a um grupo de jovens, e não há nenhum deles que não tenha a ilusão de ter um príncipe ou uma princesa. Está lá, muitos que têm namorados e namoradas. Está a mudar a construção do que é ser homossexual nos jovens. É claro que são estes particulares que estão num grupo de apoio específico que exerce uma função de modelo. É claro que há muitos outros jovens que estão lá perdidos no sábado no meio da internet, que escrevem para a Maria. Exatamente. Bom, de facto as coisas estão a mudar e é um prazer estar a descobrir estas coisas. E ainda bem que estão aqui, espero que todos possamos descobrir mais coisas juntos. Enfim, vamos ter que acabar, não é? Senão ficamos aqui. Se quiserem alguma dúvida, perguntem. E suficientemente coerente com o que poderá ser uma epistemologia da saída do armário. Epistemologia da saída do armário é uma parafusinha da Ivkosovsky-Sedgwick, uma autora que vamos ver nestas fotocópias, e que tem um título muito curioso para uma obra notável, que se chama Epistemology of the Closet. Epistemologia, como toda a gente sabe, é a teoria da ciência, a teoria que estabelece as bases de rigor do conhecimento científico. E epistemologia aqui está evidentemente usada em sentido irónico. Ou seja, uma epistemologia da saída do armário seria uma teoria correta, uma teoria que estabeleceria as condições de rigor do assumir, do sair do armário. Que é uma questão que se pôs aqui justamente. Porquê é que isto está usado em termos, em sentido irónico? Porque justamente, e à luz de tudo o que dissemos até aqui, não pode haver uma ciência correta da saída do armário. Não se podem estabelecer as bases da correção de uma saída do armário, como não se pode estabelecer uma ciência correta da ação humana, e não se pode estabelecer uma ciência correta da ação humana porque, à luz do modelo experimental da ciência moderna, que nasceu com a física, com a química, com a ciência da natureza, que faz experimentos em laboratório para depois os aplicar na prática, com a ação humana isto não é possível. Não se pode fazer a experiência de um sindicato, de uma revolução, de uma sociedade ideal, de um casamento ou de uma união de facto em laboratório, depois ele resulta bem na prática. É por isso que a epistemologia está aqui num sentido fortemente irónico. E a Ivkosovsky-Sedgwick, na epistemologia do armário, diz isto. O tema central, a questão central é esta. A estranheza resultante do facto das muitas dimensões sobre as quais a atividade sexual dos indivíduos poder ser diferenciada, ter sido precisamente a do sexo do objeto de escolha, aquela que emergiu na viragem do século e permaneceu como uma dimensão denotada pela categoria da orientação sexual, de tal modo que foi a homossexualidade que passou a alimentar a problemática da deprivação ou da decadência. Ou seja, dizia um Herbert Marcuse, que já há uns bons anos falava eu, do
à volta e em função do objeto de direção, do objeto de escolha, aquilo que chamamos de orientação sexual. E é isso justamente que temos vindo a dizer desde o princípio. O homossexual é uma criação da ciência moderna. E está, quando falamos do assumir do ciclo armário, está numa situação dilemática, num dilema, que eu vou ilustrar desta maneira. Toda a gente sabe, conhece certamente, o célebre quadro do Magritte, que tem um cachimbo. Evidentemente que eu não pretendo nem pouco mais ou menos ser Magritte, com esta legenda: ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Bom, peço para fazerem de conta que isto se parece com um cachimbo. Ora bem, evidentemente, quando nós vemos o quadro, há uma reação de choque, porque é óbvio que aquilo é um cachimbo. E é tanto mais óbvio quando a legenda diz que não é um cachimbo. De facto, não é um cachimbo, mas a imagem dele, a representação dele. E o homossexual, quando se exprime publicamente, está preso neste dilema de ser e não ser ao mesmo tempo aquilo que é pela imagem que dá aos outros. É isto. É também aquela situação que nós em português conhecemos, na expressão vernácula, do ser preso por ter cão e por não ter. O ser preso por ter cão e por não ter foi teorizado por uma escola de pensamento americana, a escola de Palo Alto, que as pessoas da psicologia, das ciências de comunicação conhecem bem, não sei se os outros conhecem, e teorizado segundo esta noção, a noção do double bind. Ou duplo constrangimento. O double bind foi descoberto, digamos assim, pelo antropólogo Gregory Bates nos anos 20, quando fazia investigação de campo nas ilhas do Pacífico, nomeadamente em Bali, e descobriu uma coisa muito estranha. As mães balinesas tinham um comportamento único em todas as sociedades estudadas pelos antropólogos, tanto na Europa como em África. Lá era estranho. A mãe balinesa atraía o bebê para si quando lhe queria dar mamado, e o bebê naturalmente aproximava-se dela e ela deixava mamar, mas ao mesmo tempo o bebê, ao mesmo tempo que mamava, o bebê tentava também chamar a atenção da mãe para si, fazer com que ela o acariciasse, que o agarrasse, e a mãe balinesa, ao mesmo tempo que não deixava de lhe dar a mama, distraía-se propositadamente, brincando com qualquer coisa ao lado, não olhava para o bebê, não agarrava, não falava com ele, e falava até com estranhos, pessoas, enfim, distraía-se propositadamente de tudo o que o bebê estava a fazer. E até que o bebê acabava, sempre continuava a mamar, mas acabava por desistir de chamar a atenção. Quando a mãe reparava que o bebê acabava de desistir de chamar a atenção, ou seja, desistia de pedir outras gratificações que não a mama, ela falava com ele, acariciava e ele respondia. Mal ele respondia, a mãe repetia o comportamento anterior, afastava-se, largava, continuava a dar-lhe a mão, mas largava, brincava com uma coisa ao lado ou falava com um estranho. Isto repetidamente. Ou seja, a mãe balinesa tinha um comportamento completamente distinto de todas as sociedades conhecidas, em que as mães que dão uma gratificação, no caso uma gratificação alimentar, acompanham essa gratificação com uma gratificação afetiva. A mãe balinesa não fazia isso, e os antropólogos descobriram que se tratava de um comportamento deliberado para criar uma espécie
gratificava a necessidade básica, mas não gratificava a necessidade afetiva. Isto tinha uma determinada função na sociedade balinesa. A partir deste pormenor, desta esquisitice antropológica e histórica, que diz respeito a uma sociedade isolada e que é uma exceção, o Gregory Bateson teorizou o double bind, o duplo constrangimento, o tal preso por ter cão e por ter. A criança, na sua relação com a mãe balinesa, tanto é presa por ter cão como por não ter. Ou seja, é duplamente castigada. Tanto quando chama a atenção da mãe, como quando se mostra indiferente. A reação da mãe é sempre o contrário à dissociação sistemática nas solicitações da criança, para criar, em função de criar, a tal coraça afetiva. O que os antropólogos depois fizeram foi transportar isto para uma característica de todo o comportamento humano universal. Não na relação das mães com as crianças, porque as mães ocidentais ou as mães sul-africanas não se relacionam com as crianças, mas com um padrão de comportamento, como um padrão que se pode aplicar a múltiplos comportamentos em todas as sociedades, o double bind. E o homossexual ocidental está preso também numa espécie de double bind. Como estiveram os negros e as mulheres. Talvez já nos lembremos que quando as primeiras mulheres, as primeiras sufragistas, quando os primeiros sufragistas se começaram a manifestar, dizendo que eram seres humanos como os homens, que podiam ter uma vida profissional, que podiam ter independência económica, que podiam ocupar lugares de decisão e de chefia, etc., que podiam praticar desporto, e que isso a realizavam verdadeiramente como mulheres. O que se lhes dizia é que era isto. Porque é que queriam ser mulheres? Já não eram. O que é que lhes faltava para serem mulheres? Já tinham tudo o que uma mulher podia ter e adequado à sua natureza. Sendo que praticar desporto ou ocupar um lugar de chefia nada tinha a ver com ser mulheres. E não as realizava enquanto mulheres. E as imagens, e se lembram, se alguma vez viram, as imagens das correntes que se opunham às sufragistas, as caricaturas públicas que apareciam, era da mulher que macaqueava o homem, que apalhaçava o comportamento masculino. Porque, de facto, não havia imagem até aí de uma mulher num cargo de chefia ou de uma mulher simplesmente a praticar desporto. Era o palhaço. A única coisa que ocorria era uma palhaçada. A mesma coisa aconteceu com os negros, a mesma coisa acontece com os homossexuais. E é isto. O double bind é isto. Porque se dizia às mulheres, era porque é que querem ser algo que já são. Se já são, não têm de querer ser. Com os homossexuais acontece a mesma coisa. E dizia o Foucault, a questão não se trata de reivindicar aquilo que se é, ou a partir daquilo que se é, mas de desejar ser qualquer coisa que ainda não se é. Ele dizia, o que é interessante não é ser homossexual, mas é difícil traduzir a expressão francesa, s'acharner à être gay. Ou seja, a tal epistemologia da saída do armário, e isto é na sequência daquilo que já dissemos, é irónica na medida em que o ser gay, ou lésbica, ou bissexual, que não há bissexualidade à portuguesa, ou transgénero, muito claramente, ou queer, também muito claramente,
com uma teoria de como ser verdadeiramente, como ser corretamente. Uma teoria científica. Mas tem que ver com aquilo que o Foucault chamou muito bem, na sua época, uma arte de viver, uma estética da existência ou uma elaboração da biografia, que se vai conhecendo e cujas regras se vão criando à medida que ela justamente se vai criando, se vai fazendo acontecer. É uma situação dramática porque isto implica, do ponto de vista da prática coletiva e do ponto de vista da elaboração biográfica individual, implica lutar por uma coisa que ainda não se é e que ainda não se tem. E isto é extremamente difícil. Creio que aqui não há grandes dúvidas. Porém, existem modelos. Existem modelos que podem ser modelos utópicos, muito bem, mas curiosamente para os gays e para as lésbicas há muito poucos modelos utópicos. Não existem referências históricas. Em nenhuma sociedade existiram gays ou lésbicas como existem hoje. Nem bissexuais, à maneira californiana, à maneira portuguesa, nem transgénero. E este é um problema que não diz respeito apenas a estas pessoas, mas respeita a toda a sociedade moderna. Nós não temos modelos para construirmos a sociedade que temos, porque é totalmente inédita. Mas modelos de construção de algo futuro. Agora, existem modelos de comportamento passados. Existem, eu diria, em relação à homossexualidade, aquilo que nós chamamos de homossexualidade no Ocidente, existem 3 modelos sedimentados, que são estes. Em primeiro lugar, é a pederastia grega. Em segundo lugar, sodomia, o pecado do cristianismo. Em terceiro lugar, a homossexualidade, o dispositivo da sexualidade, que falava Foucault, da ciência sexual e na construção do modo de ser gay ou lésbico. Qualquer modelo futuro, qualquer modelo da ação presente voltada para o futuro tem este lastro. É fácil sermos qualquer uma destas coisas. Da seguinte maneira. Quando isto nota-se, inclusivamente na verificação empírica, na observação empírica de campo, quando não havia nem movimentos gays nem lésbicos, nem a possibilidade de expressão, por um lado de expressão pública, por um lado de construção individual de identidade, as pessoas, nomeadamente os homens, mas não só, as mulheres também, caíam facilmente nos modelos sedimentados já existentes neste. A pederastia grega, enquanto instituição pedagógica, enquanto forma de elaboração da sexualidade, já foi aqui dito que não existe sexualidade sem leis. E se nós não conseguimos fazer uma nova, ficamos presos na antiga. E a pederastia grega construiu a primeira lei da relação entre pessoas do mesmo sexo, caracterizada fundamentalmente, para não ir muito longe, pela assimetria. Um homem dominante e um homem dominado. Um homem mais velho e um rapaz mais novo. Com práticas sexuais muito concretas e muito determinadas e muito específicas. Papéis rigidamente
ver o gay moderno, os movimentos modernos, a pergunta tradicional e a chave tradicional da relação era dada pela pergunta se era ativo ou se era passivo. E este é um modelo sedimentado que funciona ainda em muitos aspectos na tal instituição que eu chamei de bissexualidade. O sexo ocasional, fortuito, que serve de apoio à instituição do casamento, que normalmente é o homem casado, integrado socialmente, que recorre a esse tipo de relação. E o que é que ele faz? Ele não inventa espontaneamente uma relação. Ele pratica uma relação, ele cumpre as regras de uma relação já existente, de um modelo já existente. Hoje nós já não somos gregos, a pederastia já não existe, mas este modelo mantém-se como pano de fundo, arcaico, um nível arcaico. Não sei se me fiz entender até aqui. E é isso, por exemplo, que permite que em Portugal, hoje nas comunidades hispânicas dos Estados Unidos, os homens nas consultas médicas tenham esta reação padrão. Eu não sou homossexual, o outro é que era. Ele é que me contaminou. Eu sou um homem casado e tenho extrema dificuldade em dizer que, por exemplo, talvez tenha sido contaminado pelo HIV por um parceiro do mesmo sexo. É o padrão tradicional português, é o padrão que se mantém nas comunidades hispânicas nos Estados Unidos e vem dali. Não existe sexualidade espontânea. Quando não existem modelos, quando caem as inibições, fica o que há de mais arcaico. E nós podemos pensar, mas nos encontros fortuitos não há lei porque aquilo é clandestino, quer dizer, ele salve-se quem puder. Não. Existe inconscientemente uma instituição, um modelo criado por uma instituição política. O segundo nível é este, que trouxe fundamentalmente a renúncia e a culpabilização. Este aqui, os gregos não tinham culpa. Não conheciam a culpa do ponto de vista antropológico, conheciam a vergonha social. Um grego não se sentia um homem mau. Era pavor do que socialmente podia ser feito. E de reparem que tinha pavor do que podia ser feito porque ao grande criminoso o que acontecia era desplaçado em público, era crucificado. Se fosse um nobre, crucificado não era, mas podia ser decapitado, a mulher e os filhos vendidos como escravos e a propriedade passava para a cidade, para o Estado. E não havia questão de culpa, era medo mesmo, era o que se chama vergonha, vergonha social em termos antropológicos. O cristianismo inventa a culpa, um sentimento do indivíduo em relação a si próprio. E inventa concomitantemente com a renúncia aos prazeres da carne e uma cisão radical entre corpo e espírito, ou matéria e espírito, corpo e alma. De tal maneira que o que aconteceu à pederastia grega, quando foi filtrada pelo cristianismo, foi isto. Onde antes havia leis muito estritas para a relação entre homens, que era a tal relação assimétrica e pedagógica, nobre, decente, conveniente, até obrigatória socialmente, entre um homem que ensina, que educa, que protege, e um rapaz que é protegido, que é conduzido, que é criado, que é educado, esta é a pederastia. O cristianismo manteve mesmo esta relação só com a renúncia à carne, aos prazeres da carne, a culpabilidade e o pecado, com a realização do platonismo nas comunidades, nomeadamente nas comunidades
sexualizado e descanalizado for. Foi isso que fez o cristianismo. De tal maneira que o Ocidente conheceu uma instituição única, que começa com a pedagogia grega e que depois é agravada pelo cristianismo. É um incitamento à relação homoerótica com suspensão indefinida da consumação. A comunidade de padres ou de freiras religiosos deve amar-se infinitamente como irmãos, com a condição de nunca tocarem nos corpos uns dos outros. Evidentemente que há aqui esta instituição manteve-se em todas este modelo manteve-se em todas as instituições monossexuais, não só no clero, mas no exército e em múltiplas outras instituições. Por exemplo, nas formas de sociabilidade masculina e feminina. No desporto masculino, é herdeiro da pedagogia grega, filtrada pelo cristianismo. A fraternidade entre pessoas do mesmo sexo, que podem fazer tudo por menos tocar eroticamente nos corpos uns dos outros. E daí que, tal como nas tais relações clandestinas, não há uma ausência completa de lei, mas já o cair no extrato arcaico da relação assimétrica entre parceiros, através em função deste extrato, desta sedimentação trazida pelo cristianismo, a solução para muitos homens e muitas mulheres que elegiam parceiros do mesmo sexo para sobreviverem socialmente era fazerem carreira religiosa ou carreira militar. Ou seja, nas instituições que nós sempre dissemos que foram mais anti-homossexuais, eram um refúgio justamente para as pessoas que não podiam exprimi-lo como tal socialmente e que só podiam recorrer às formas instituídas consagradas de relação entre pessoas do mesmo sexo. Terceiro extrato, terceira sedimentação, a mais recente, é do tal dispositivo de sexualidade. E falamos já sobre ele, e falamos sobre quando ele foi Foucault, e hoje, muito particularmente, que é a tal incitação a ser homossexual. Ao contrário do que pressupôs durante muito tempo aquilo que Foucault chamava a hipótese repressiva. A sociedade sempre ensinou a ser homossexual. Sempre ensinou e sempre incitou a uma determinada prática. De tal maneira que, diz a Yves Kossowski-Setúbal, na sequência desta primeira fotocópia, desta primeira afirmação, diz isto. E vou ler devagar. Isto foi dito aqui de maneira muito mais simples e mais leve pela doutora Gabriela Mota, quando ela disse, posso adiantar já a conclusão para facilitar a leitura deste texto, que não vamos ler em pormenor, bem evidente, vamos ir muito longe, é que homossexual é uma figura, uma espécie de capa ou de máscara que se cola a um determinado indivíduo, reduzindo tudo o que ele é ou possa ser a isso, por um lado, e por outro lado, fazendo com que tudo o que ele seja se torne homossexual. Eu e todos os indivíduos como ele. Como? Desta maneira que aqui está. Exemplos. Vamos ver se consigo dar exemplos que toda a gente conhece. Isto viu-se muito bem. Isto é um texto de uma inglesa, se não me engano é de origem inglesa, cultura anglo-saxónica, e em alguns aspectos reflete muito claramente a cultura anglo-saxónica. Os exemplos que mais me ocorrem e que mais têm sido estudados são exemplos do cinema. O homossexual criado
pela ciência moderna, tinha determinadas características que se notam à vista desarmada. Ou seja, há determinadas características que se tornaram sinónimos da homossexualidade. Um exemplo que toda a gente conhece. Há atores que conseguiram encarnar esse papel de maneira magistral. E toda a gente diz, ali está homossexual, sem que nunca se diga isso no próprio filme. O Quo Vadis, realmente toda a gente já viu, com o Peter Ustinov, no papel de negro. É uma das imagens mais consumadas do homossexual moderno, que estende toda a homossexualidade a todas as características da sua personalidade. O indivíduo homossexual não é necessariamente efeminado, mas é perverso, é sofisticado, é urbano, é decadente, é culto, em princípio ocupa um lugar de poder, sobretudo de maneira insidiosa. É portador de um segredo. Tem um lado oculto, invisível, que pode ou não transparecer. É artificial. Além de todos os outros que nós conhecemos, como por exemplo estes aqui, minoria, pertence a uma minoria, é doente, é velho, tem idade, é não canónico, etc, etc, etc. Ou seja, quando, e o cinema fez isto muito bem, quando se queria representar, figurar o mal, figuravam-se estas características e que se tornaram sinónimo da homossexual. Não foi o único género, podem dizer, que não é bem assim. Não é bem assim por uma razão, é que não foi o único. Há outros personagens, nomeadamente o negro e o judeu, e particularmente o judeu. O maquiavelismo, o artifício, a cultura, a sofisticação, a perversão, a perfídia, o caráter insinuante e sinuoso foram atribuídos sempre ao personagem do judeu. O judeu caracterizava-se por isso. O homossexual sofreu exatamente o mesmo tipo de representação. O negro já sofreu outro tipo de representação. A representação moderna do palhaço tem que ver com o negro. O L. Jolson representa muito bem isso no cinema. O boneco. O irracional. O não sofisticado. O bruto. O ignorante. Ou seja, o ser judeu, ou ser negro, ou ser homossexual, ou ser mulher, não tem, em primeiro lugar, nada de uma natureza intrínseca, tem muito da representação social, sem dúvida, mas da representação que não diz especificamente respeito ao ser mulher, ao ser homossexual, ao ser negro, mas ao ser uma data de coisas. Por exemplo, em outras sociedades, por exemplo, nas sociedades do Oriente, o Japão, onde existiu uma cultura homossexual, o homossexual que não existe, cujo termo não existe no Japão, equivaleria, por exemplo, a uma coisa muito interessante, ao servo obediente.
não, por exemplo, o bom pai. O bom pai é cristão. Não sei se me faço entender. E o bom pai do cristianismo é decalcado do bom padrasto grego. Não era em função da relação com a sua mulher, que não tanto em função da relação com a sua mulher, com o seu cônjuge, que se aferia à masculinidade pública do homem grego, mas da relação com o homem livre mais jovem. Aquilo que um homem livre grego podia fazer à mulher era bastante menos restrito do que podia fazer a um homem mais vulnerável, mas na sua condição. Um jovem livre na sua condição. O ser ético, o ser decente passava por aí. Era por isso que havia muitas normas para a relação entre dois homens da mesma condição, mas de idades diferentes. Que depois o cristianismo transportou para a relação entre pai e filho. E exatamente o que o bom padrasto grego fazia com um jovem era a mesma coisa que o bom pai cristão faz com o filho, com uma exceção, que era a relação sexual. É por isso também, por exemplo, a nossa sociedade tem uma extrema dificuldade, é uma das razões, não é única, em entender as relações intergeracionais. E é por isso também que a pedofilia é hoje o grande fantasma que vem substituir a figura do homossexual. Na periculosidade em relação a si próprio e em relação aos outros. O pedófilo é aquilo que não se controla, nem em relação a si próprio, nem em relação aos outros. Por isso, aquela insistência que há, sobretudo nos Estados Unidos, no pedófilo incurável, que inclusivamente diz: se não me prenderem, não me castrarem, eu continuo a fazer isto. Ora, hoje o pedófilo tem as características do mau indivíduo, onde antes as teve o homossexual. Isto tudo para dizer que a construção de uma biografia, a construção de uma identidade, se confronta com as sedimentações, com as construções, as formas de construção da identidade que já estão historicamente sedimentadas. E é muito difícil fugir a isso. Não é tanto o confronto, tanto a nível individual como a nível coletivo, dos gays e das lésbicas com o mundo que os rodeia. Não é tanto com as instituições que censuram ou que proíbem, com a Igreja que culpabiliza, com a lei que proíbe, mas também é, mas com as formas criadas por essas instituições da relação do indivíduo consigo próprio. É mais fácil mudar uma lei do que para o indivíduo mudar o modo como essa lei o foi relacionando consigo próprio. É mais fácil calar uma instituição, encostar uma instituição à parede. E neste momento a Igreja Católica, em todos os sentidos, não vamos enganar-nos, está nitidamente à defesa e está desde que apareceu a ciência moderna. Hoje, quando uma confissão religiosa, quando uma igreja lança mão de argumentos científicos para reforçar as suas próprias convicções, está nitidamente à defesa, está em posição de fraqueza. Mas é muito mais fácil encostar uma instituição à parede do que mudar o indivíduo que ela criou em nós. E, em Portugal, mais uma relação com o que disse o professor Ribeira. No estudo sobre uma opinião internalizada, os gays portugueses, na relação que têm consigo próprios,
mais perto dos americanos do que na relação, quando digo os gays portugueses, cada gay português, daqueles que foram entrevistados, que constituíram a população-alvo do inquérito, na relação que tem consigo próprio, está mais próximo de um comportamento norte-europeu, norte-americano, do que na relação que estabelece com os outros seus semelhantes e com a sociedade exterior. E é isto que tem caracterizado, além destas dificuldades todas, que se põe à construção de um modo de vida gay ou lésbico em qualquer sociedade ocidental, na sociedade portuguesa há a acrescentar isto. As diferenças culturais passam por coisa que eu também já disse aqui. Existiu, se há uma compulsão ou uma pulsão, líbido ou desejo, como se chamou a psicanálise, que leva a que determinados indivíduos, homens e mulheres, elejam um objeto do mesmo sexo para a sua satisfação erótica, sexual, afetiva. Se há, por um lado, este facto, digamos assim, por outro lado, há um facto inegável. Digamos, isto é o conteúdo, isto é a água. Há outro facto inegável que é o do vaso que contém. Não existe água sem estar dentro de qualquer coisa. Como é que me de explicar? Dentro de duas margens de um rio ou dentro de um copo. E o facto da eleição de um objeto do mesmo sexo é o conteúdo que está sempre dentro de um continente, dentro de uma estrutura. E no caso português, o continente é sempre lastro cultural, histórico, etc, etc. E no caso português, esse lastro passa nomeadamente por isto. Ora bem, já existiram culturas que não podemos dizer gays e homossexuais, nem gays nem homossexuais modernas, mas já existiram culturas, formas de elaboração individual e coletiva de pessoas que elogiam objetos do mesmo sexo antes da época moderna. Isto para responder à questão de saber o que é que será então isso que leva a que as pessoas elejam um objeto do mesmo sexo, que transcende as épocas históricas e transcende as culturas. Pela análise, uma das metodologias seria esta. Pela análise de formas de sociabilidade anteriores àquelas que são as nossas, nós talvez possamos descobrir o que é a essência daquilo que a época moderna chama de homossexualidade. E é isso que tem sido extremamente difícil de fazer. Ora, em Portugal, antes da cultura moderna, antes da época contemporânea, em que existem homossexuais criados pela ciência moderna e gays que se tentam criar contra e para além dela, já existiam formas de sociabilidade, nomeadamente no século XVIII. A cultura de que já também falei aqui, dos peraltas, da corte, de todas as cortes europeias, das sociedades cortesãs europeias, e que foram estudadas por um sociólogo, que é o Norbert Elias, que tem esta tese muito curiosa. A sociedade moderna não é uma ruptura radical com a sociedade antiga em termos de modelos de comportamento, modelos de sociabilidade, mas não é do que é a extensão universal para toda a gente, para todos os elementos da mesma sociedade, hoje, de formas de sociabilidade que no século XVII eram de elite. Por exemplo, todos percebemos a história do Agavai e do homem do século XVIII, que saía impecavelmente vestido à rua, de cabeleira enfarinhada, de fato de seda ou de cetim, e com os
levar com os espelhos da casa em cima da cabeça. E que usava, muito curiosamente, um lencinho que hoje, enrolado no dedo, que hoje já se usam os cantores de ópera. Um lencinho da renda, duríssimo, que não servia, como hoje serve para os cantores de ópera, para limpar a transpiração, para se assoarem, porque isso não se fazia no século XVIII. O homem que aparecia assim em público devia assoar-se à aba do casaco. Hoje nós temos uma indústria da moda que em boa parte copia esse tipo de modelo de asseio. Isto só para dar um exemplo. Que era a sociedade de corte. E o Norbert Elias tem esta tese interessantíssima que o que hoje se impõe ao nível universal é aquilo que se impunha a nível de elite nas cortes do século XVII e século XVIII. E com a cultura homossexual isso aconteceu. O bom homossexual, que corresponde a uma imagem positiva, é o do cortesão do século XVIII e que existiu mesmo por alta em Portugal. Ora, e é característica das sociedades europeias fortemente desigualitárias o seguinte: primeiro, estão mais à vontade com a integração da diferença. Por mais estranho e mais chocante que possa parecer, as sociedades modernas têm mais dificuldade em lidar com a diferença, em integrá-la, em compreendê-la, do que as sociedades desigualitárias. Porque diferente podia-se ser, desde que se ocupasse, desde que se ocupasse o seu lugar na sociedade. A prostituta podia ser, desde que tivesse matrícula e vivesse na sua rua. Aí ninguém é chateado. Pelo contrário, era protegida, inclusive, pela lei, pelo costume. As cenas de pancadaria que hoje há em torno da prostituição que há clientes não podem pagar, no século XVIII resolviam-se facilmente. A prostituta queixava-se à Câmara e era minimizado. E o homem era preso. Era preso ou obrigado a pagar multa. É estranho, mas era assim. Entretanto, era impensável que um nobre aparecesse de farrapos em público. E, nestas sociedades desigualitárias, o modelo para se impor uma lei, para se divulgar uma moda, um costume, evidentemente que passava sempre por aqueles que ocupavam um lugar central na produção de cultura, as elites. E é evidente que o Peralta do século XVIII foi a primeira forma de construção de uma identidade, de elaboração de uma conduta individual à luz dos modelos positivos da época, que era o modelo da corte, o modelo do nobre e do rei. E desde um tal período, quando é que se estabelecido no século XVIII, que nestas sociedades tradicionalmente desigualitárias, antigas como a europeia, é o rei que impõe um costume, que impõe a moda, a touca típica da baiana brasileira tem nada a ver com a cultura negra, mas a ver simplesmente com isto, com o facto de as mulheres da corte, nomeadamente as duas rainhas de Portugal, que foram com Afonso VI, Carlota Joaquina e a Dona Maria Pia, a minha mãe, que fizeram a travessia, a longa travessia de barco para o Brasil, foram atacadas de piolhos durante a viagem e raparam o cabelo e apareceram, a primeira vez que apareceram em público na Bahia, quando os barcos iam para um toucado, uma faixa que fez moda. E é, diz o Alexis Tocqueville, a forma tradicional de impor um modelo de comportamento nas sociedades desigualitárias. Dizia, a Inglaterra já é diferente. É uma sociedade tradicional, mas com uma componente parlamentar e democrática. É um lord na Câmara dos
cortes, que impõe uma lei ou que impõe um costume. Nos Estados Unidos, sociedade exclusivamente moderna e a única conhecida então é uma associação cívica que se reúne de imediato para impor uma lei, um costume. E é por isso que os movimentos gays nascem nos Estados Unidos com as características da sociedade americana. Na sociedade portuguesa, nós encontramos esta discrepância que se explica por isto, por outras razões, mas fundamentalmente também por isto. O indivíduo em Portugal consegue até afirmar-se perante si próprio com mais facilidade, muitas vezes, que nas sociedades do Norte da Europa, as sociedades de cultura protestante, consegue até cultivar com relativa facilidade uma identidade alternativa, desde que mantenha aquilo que o Michael Pollack chamou a gestão esquizofrénica na vida pessoal. Desde que, no caso da sexualidade, a sua sexualidade e a sua homossexualidade seja vivida de maneira rigorosamente separada da sua vida profissional, da sua vida afetiva e familiar até. Contrariamente, contrapartida, enquanto que é extremamente, não é extremamente fácil, mas é incomparavelmente mais fácil a um indivíduo da cultura protestante norte-americana ou norte-europeia estabelecer redes de sociabilidade com os seus semelhantes nas sociedades tradicionalmente desigualitárias como a portuguesa. Esse modelo ou vem de cima de um personagem influente, e atenção, o personagem influente não é o modelo padrão, o role model positivo dos Estados Unidos, é uma coisa completamente diferente. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, um atleta olímpico pode ser um modelo positivo de identificação para um jovem homossexual, em sociedades como a portuguesa, isso não cria comunidade. Os Estados Unidos cria comunidade. Pode, em Portugal, constituir um modelo identificativo positivo a nível individual, mas não cria comunidade. Ou seja, não leva um grupo inteiro de pessoas a organizarem-se em função desse modelo positivo. E isto deve-se justamente ao facto de a tradição portuguesa, uma sociedade fortemente desigualitária, impedir que os indivíduos se relacionem, não digo espontaneamente, mas faço o termo espontaneamente uns com os outros, sem passar por uma caução hierárquica de quem está por cima, que é uma coisa muito diferente da identificação com um modelo positivo. Ou seja, por mais chocante que isto possa parecer, se não for alguém, uma instituição hierarquicamente valorizada, consagrada, a ditar uma lei, ninguém a segue. E essa é a grande questão. O que ressalta do inquérito do professor Henrique Pereira é que a homofobia internalizada em Portugal, nas populações mais esclarecidas, e foram de facto as populações mais esclarecidas, mais diferenciadas,
construir uma identidade alternativa, mas são incapazes de estabelecerem redes de relações a partir dessa identidade alternativa. Condenam-se ao isolamento e à solidão. Daí que não surpreenda, a partir desta base, nesta perspectiva, não surpreenda que as pessoas com um menor grau de homofobia internalizada no que respeita à percepção interna sejam as que mais correm riscos deliberadamente em termos de comportamentos de saúde. Porque ficam entregues justamente a... As pessoas desfazem-se disto em Portugal. E é fácil romper com as instituições que ainda representam isto. É facílimo encontrar uma multidão de religiosos ou de militares que são mesmo homossexuais e não, como dizia muitas vezes a ciência moderna, homossexual ocasional de recurso. São mesmo. E são porque eram as únicas formas de sobreviverem sem terem que dar respostas. Porque é que não tinham mulher, ou porque é que não tinham homem, porque é que não tinham filhos, porque é que não se casavam. Quando isto cai, isto funciona a todo vapor. Não sei se me fiz entender. As pessoas ficam mesmo homossexuais. E aí há o tal coming out patológico. E não digo isto outra vez porque não é de facto um coming out e a patologia é demasiado pesado para isto. É demasiado pesado para qualificar esta solução. É a solução mais espontânea. As pessoas ficam com o que têm. E o que têm é isto. É um dispositivo da sexualidade que as manipula sem que elas próprias tenham conta. E que elas próprias exploram muitas vezes como se da sua emancipação se tratasse. O que não quer dizer, evidentemente, que o modelo alternativo seja uma espécie de recuperação disto, mas idealizado para a relação entre duas pessoas. Isso não significa que a relação ideal de uma a relação ideal entre duas pessoas do mesmo sexo seja uma espécie de pederastia sem pedofilia ou de casamento sem como é que eu ia dizer? Ou de casamento sem filhos. Não sei se me fiz entender. Reparem, quando se fala, e nós que legislamos, ainda sem regulamentar as uniões de facto, confrontamos-nos com isso. O que é que pode ser uma união de facto? É muito fácil ser qualquer destas coisas. E, em termos, para concluir, em termos de assumir no duplo sentido de assumir individualmente o indivíduo perante si próprio e assumir enquanto expressão pública, que é o móvel, o assumir é o móvel da ação. O assumir é o móvel da ação. O assumir não é aquilo que já é aquilo que se pretende ser. Ora, aquilo que se pretende ser, isto é muito difícil, é difícil de aguentar, é difícil de ouvir, é difícil de viver. Aquilo que se pretende ser está muito vazio. E quanto mais vazio estiver, melhor. Porque, se estiver cheio, não vale a pena iludir-nos, fica cheio do que já existe. E é muito mais fácil, muito mais óbvio, inclusivamente mais confortável, criar essa forma vazia da união de facto ou de qualquer outra forma alternativa de relação entre pessoas do mesmo sexo com o vaso que já está preparado para meter lá um conteúdo que se pretende em aberto.
não são ciência daquilo que é. São muito menos descritivos. O que é que eles podem descrever? Muito menos daquilo que é do que, passa o termo, mas é mesmo, prescrever aquilo que deve ser. Só que prescrever, eu sei que é muito perigoso, porque prescrever aquilo que deve ser, nós já lá temos das prescrições daquilo que deve ser. Um prescrever aquilo que deve ser, mas que ainda não é, o tal assassino é quase um pipe. É um abrir o abismo diante dos pés. Evidentemente que as pessoas recuam muito facilmente. Só pessoas muito diferenciadas, já com um grande grau, aqui para utilizar os termos tradicionais, um grande grau de consciência e de prática da elaboração da sua vida. Não, e isso não tem muito de conhecimento racional. Só pessoas assim é que podem, a par e passo, a reconhecer onde é que estão as estruturas antigas, onde é que está o copo antigo e ir praticando uma coisa, que é isto. Passo para verão. É uma desintegração reconstrutiva, que é desintegrar as estruturas antigas para a construir. Agora, quando se pratica isso, há de facto um abrir o abismo diante dos pés, e aí entram também coisas muito indesejáveis, como por exemplo hoje a questão da pedofilia. Quando há a reconstrução, quando há a destruição de qualquer coisa que existe, tudo se torna possível. Mas nem tudo o que é possível é desejável. E pode haver a repetição disto sem as regras que isto tinha. E temos na pedofilia a série daquelas mesmo mazinhas. E podemos ter isto também quando hoje, por exemplo, há setores que dizem que há uma boa homossexualidade. Há uma homossexualidade decente, que não tem os maneirismos nem as afetações monstruosas do transgénero, do travesti